Muito obrigada pela presença de todo mundo. Nós estamos agora retornando os eventos aqui no Rio. Antes da pandemia, a gente fazia os encontros, e tem encontros de segurança também, que a gente faz aqui no Rio, então agora a gente está retornando para os síndicos, né? Assuntos condominiais, né? Então sempre estão convidados. Antero é o nosso parceiro, né? Não precisa de apresentação, mas vocês conhecem, engenheiro, a arquiteta Adriana Roxo, né? E a gente eu vou apresentar, a RT tem essa mini institucional aqui, apresentando para vocês. A gente é uma imobiliária, tem mais de 30 anos, né? A nossa missão é identificar problemas, dores dos síndicos e arranjar soluções imobiliárias, né? Então, e implantar, a gente sabe a dificuldade, implantar com excelência, né? Então, a gente preza por qualidade e um dos assuntos, né, a gente não pode fugir do carro elétrico, né, bicicleta elétrica. Então, é um assunto atual que a gente precisa de ter conhecimento e nada melhor do que Antero e a Adriana e a doutora Regina. E na parte jurídica, o doutor Marcelo, que vai chegar aqui, ele vai dar um show dele, que vocês vão conhecer, né? Então, realmente, a gente começa, é uma mini apresentação, né? Meu nome é Roberta Teixeira, tinha que ter me apresentado antes, desculpa. Então, agora a gente vai... A primeira parte é a área civil do engenheiro Antero Paraíba. Agradecendo aqui a presença, para tratar desse tema, né, que agora está suscitando diversas discussões aqui nos condomínios. Então, a gente vai trazer isso aqui, né, na nossa ótica dos espaços físicos, já na parte de arquitetura e de engenharia civil. Teremos também, né, a Regina que vai falar sobre a parte elétrica e depois a parte jurídica, que essa questão envolve todas essas coisas. Bom, inicialmente agradeço a presença de todos, tá? Quem não me conhece, Antero Paraíba, eu sou engenheiro civil, lido com danos nas construções. Eu e a Adriana lidamos com danos nas construções e os conflitos que eles envolvem. Posso pensar? Só uma apresentação nossa do que a gente faz, né? O que move essa apresentação é uma série de ligações que o IBAP vem recebendo de síndicos para saber que procedimentos legais eles têm que tomar com relação aos usuários, aos moradores que possuem carros elétricos e desejam ter tomada de recarga. Há outras ligações também sobre uma situação que parece menor, mas é a mais delicada, das bicicletas. Então, todos perguntam como proceder, como fazer, se já existe norma, se o IBAP tem alguma coisa escrita sobre isso. Estou falando de IBAP, eu vou esclarecer o que é IBAP. IBAP, a sigla significa Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. O IBAP é sucessor do IEL, Instituto de Engenharia Legal. O IEL foi fundado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 10 de março de 53. O IEL, que hoje é IBAP, tem 72 anos de existência. E nesse tempo, o IEL, o Instituto, congrega arquitetos, engenheiros de todas as modalidades, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas. E nesses 72 anos, esse grupo de profissionais sempre se encontrou para discutir as evoluções técnicas, científicas e de costumes da sociedade para subsidiar juízes, advogados na resolução de conflitos judiciais
extrajudiciais, inclusive de acordos. Nós trabalhamos muito com acordos, com mediações. Então, isso é o IBAP. E o tema de agora, do momento, é o veículo elétrico. Ele surgiu e nós estamos, então, trabalhando sobre isso. Há coisa de 5 meses, agora 5 meses, o IBAP fez uma parceria com a ABE, Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas do Rio de Janeiro. Nós temos uma parceria para estudar a questão de carros elétricos. Então, formou-se um grupo de engenheiros eletricistas, principalmente. Tem uma arquiteta que lida com... Ela é lotada no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um oficial bombeiro no grupo, que é engenheiro civil e é do IBAP, e engenheiros da ABE. Esse grupo veio discutindo. Ao acaso, eu fiquei assim, uma espécie de cobrador desse grupo, dos estudos deles chegarem a uma conclusão para publicar alguma coisa, para chegar a alguma resolução. E eu cobrava e eles nada. Então, discutindo, só chegando a resolução do Corpo de Bombeiro para eles e tal, eles mostrando e tal. Aí um dia eu resolvi assistir uma reunião, tem mais ou menos 1 mês e meio. Assisti uma reunião e eu achei a questão muito complexa. E aí eu entendi por que eles não chegavam a nenhuma conclusão. Eles diziam, nós não chegamos a uma conclusão, a ABNT também não chegou a nenhuma conclusão, a Prefeitura não chegou a nenhuma conclusão, o Corpo de Bombeiros não chegou a nenhuma conclusão, por que nós vamos chegar? Está complicado, é um negócio muito complicado. Eu falei, bom, mas tem muita ligação para o IBAP e a gente tem que dar uma satisfação. E então montamos a primeira palestra, isso foi no dia 25 de junho, montamos a primeira palestra para mostrar a complexidade sobre a visão civil. Quando eu falo visão civil, é a visão do arquiteto e do engenheiro civil, que engloba a questão de incêndio, porque os engenheiros civis e os arquitetos, eles trabalham com o incêndio também, a prevenção do incêndio e o combate ao fogo e ao pânico. Os engenheiros eletricistas, também a complexidade, eu não imaginava que a coisa fosse tão complexa, é complexa do modo de vista também do eletricista, e piorou quando a gente colocou o jurídico no meio, aí embolou. Então, na realidade, colocar uma vaga de recarga no condomínio requer a gente resolver uma equação com muitas variáveis. A gente tem que driblar todas as restrições da visão arquitetônica, civil, elétrica e jurídica também. E incêndio. Então, é isso. Bom, então, voltando aqui, essa primeira, nosso primeiro slide, que inovação sempre demanda novas posturas, né? O carro elétrico, não que seja uma inovação, né, algo que surgiu agora, mas está aumentando. As vendas estão ficando cada vez mais crescentes e as pessoas também estão migrando, né? Os consumidores estão migrando para os carros elétricos. E isso vai demandar novas posturas de maneira geral. Dos legisladores, que tem que criar novas legislações, dos próprios fabricantes, que tem que... Como é que eu vou possibilitar vender o meu produto se eu não tenho como recarregar ele? Então tem que criar pontos, ou tem que melhorar a condição de abastecimento, reduzir tempo de abastecimento. E a postura também, nossa, enquanto sociedade, né? Porque a gente vai ter que conviver com isso nos nossos condomínios, nos nossos locais de trabalho, e como que a gente vai organizar essa questão. Então, isso vai demanda que a gente tenha um novo posicionamento em função de uma questão que está surgindo e a todo dia tem, né, uma demanda nova.
Bom, então aqui, ilustrando e complementando um pouquinho o que o Antero falou, né, sobre a questão da resolução de conflitos, né, do fato do IBAP ser uma instituição que agrega profissionais que atuam na área da engenharia legal. A engenharia legal é a área da engenharia e de todas as suas áreas da engenharia e da arquitetura, que vai dar subsídios técnicos agregados à legislação, faz uma interface entre a parte técnica e a parte legal, para dar subsídios aos advogados, aos juízes e à sociedade para a resolução de conflitos técnicos que tenham questões jurídicas ou que tenha questões de direitos também envolvidas, que é o caso específico aqui. Então, o conjunto de profissionais, né, da associação da qual a gente faz parte, tem, né, por hábito, a cada inovação, a cada situação nova, buscar soluções, como a gente vai solucionar essas demandas. Bom, então, do caso do carro elétrico, crescimento das vendas, uma demanda dos usuários, que eu quero comprar o carro, mas como é que eu vou fazer, né, para carregar esse meu veículo, aonde que eu vou colocar, quem mora em casa resolve o seu problema, mas na nossa cidade a gente tem uma grande quantidade de condomínios, a grande maioria das residências são condominiais, então tem que resolver essa situação junto com outros parceiros, né, dentro daquela propriedade e que tem visões diferentes, né, de querer ou não querer a situação, entender ou não entender, compreender os riscos também e como prevenir essas situações. Então, esse ciclo, né, de novas demandas vão, nesse caso, surgir esses conflitos. Eu quero colocar meu carro, mas o meu vizinho acha que não deve ter, né, um ponto de recarga, porque isso pode causar problema para ele. Então, tem essa discussão e o síndico, né, eu acho que a maioria aqui é síndico ou administrador, fica com esse problema, né, um de um lado querendo, o outro não querendo e puxando o síndico para dar, né, uma definição, é sim ou é não. E às vezes, né, a gente tem que chegar no meio termo, não é nem sim nem não, mas chegar a esse meio termo vai requerer, né, alguns estudos, algumas análises. Existe a questão do conflito. Houve um terror, aliás, há um terror provocado por uma parte da mídia sobre o carro elétrico. A imprensa noticia, há um acidente, a imprensa tem que noticiar. Um carro pegou fogo, assado, era elétrico, bicicleta, incendiou no apartamento, pegou fogo todo o apartamento, a imprensa noticia. Acontece que essa notícia ela é propagada intencionalmente. Intencionalmente por quê? Pelas marcas que não chegaram ao carro elétrico, ainda estão trabalhando para chegar lá, e elas incentivam influencers e mídia alternativa, né, as redes sociais, e aí começam as notícias de explosão de carro elétrico, de explosão de bicicleta, etc. Fora isso também, essa mídia ela é incentivada por produtores de artefatos que vão reduzir riscos, vão reduzir danos. Então, existe essa situação de que a informação indevida está chegando às pessoas, quer dizer, uma quantidade indevida. Realmente, como qualquer coisa nova, há problemas. Qualquer projeto novo, ele é sujeito a problemas, depois ele vai aprimorando e vai melhorando. As baterias hoje estão num nível muito bom. As baterias hoje, elas possuem, eu não entendo de eletricidade, mas elas possuem sensores que quando elas chegam a uma determinada temperatura, o carregamento desliga automaticamente. Se o carregamento foi bem instalado. Esse é um dos problemas. Se o carregamento foi bem instalado, se tinha um profissional que conhecia de eletricidade instalando, não um puxador de fio, a bateria desliga.
carregamento desliga. Então, há um aperfeiçoamento. Agora a questão é de escolher local, escolher local. Não posso pegar determinados locais. Vou dizer um, por exemplo. Não posso colocar uma vaga de recarga debaixo de uma rede de gás. Então, tem situações que nós temos que estudar. Bom, e essas questões também, né, que a gente vê, como até falou, na mídia, na verdade só traz a notícia do acontecido, mas não traz a apuração dos fatos, o porquê aconteceu. Então, aconteceu, fica parecendo que aquele produto é realmente muito perigoso e não traz depois, né, tempos depois, o que foi apurado e por que aconteceu. Como ele falou, se a instalação não está correta, não é um problema do produto, é um problema da instalação. Então, a gente fica sem conhecimento, nós que atuamos na área já não recebemos esse conhecimento, a sociedade menos ainda. Vê o acontecimento, vê que acontece, a situação realmente acontece, mas fica sem saber o porquê, né, as causas dessas questões. Bom, mas... Até um aparelho de ar-condicionado mal instalado pega fogo. O celular na recarga, nós já atendemos 2 incêndios fatais, com mortes de pessoas, um carregamento de celular. Já vimos o caso de um incêndio de uma máquina de lavar roupa. Então, qualquer instalação mal executada, ela pode gerar um acidente. O celular é traiçoeiro porque a bateria do celular pode explodir. Ótimo. As pessoas percebem que o celular explodiu. Se não tiver junto ao rosto, ótimo. Explodiu o celular. Mas o celular também, ele se inflama silenciosamente. Ele se inflama... Oi? Tá. Ele se inflama silenciosamente e as pessoas criaram a cultura de dormir carregando o celular, às vezes na mesa de cabeceira. Eu e Adriano atendemos 2 perícias, uma numa casa em Ipanema. A moradora morreu, o celular se inflamou, de madrugada ela dormindo, ele se inflamou e a pessoa inala o gás todo que sai dali, plástico. A pessoa morre pela respiração antes de se queimar. Quer dizer, de manhã a casa está toda torrada. Atendemos também no final do Leblon, a pessoa chegou de madrugada, ligou o celular e foi deitar. Também a mesma coisa, morreu, ele morre antes asfixiado, sem perceber, morre dormindo, sem perceber, de noite e de manhã aparecendo todo torrado, no final do Leblon. Então, nessas 2 perícias, o celular é muito traiçoeiro. Tá? Eu parei, a partir daí eu parei de carregar celular na mesa de cabeceira de noite. Carrego a minha vista. Se explodir, explodiu, eu estou vendo. Se inflamar, está na minha vista. Então, existem esses perigos. Chegou o dono do show, Marcelo Borges. Bom dia. Bom, mas essas novas, né, como a gente falou lá no início, novas situações vão demandar novas posturas. É claro que os legisladores e os organismos técnicos estão pensando sobre isso. Então, quem faz a legislação de construção de edificações, o corpo de bombeiros, as normas técnicas, estão pensando no que fazer. Então, para os edifícios novos, para as edificações novas, né, que estão em projeto, vão ser executadas, isso já vai ser pensado, por conta da própria legislação, né, precisará ser pensado no projeto. Então, o projeto de estrutura, de arquitetura, de instalações elétricas, de combate a incêndio, vai ter que prever a existência de pontos, né, de recarga de veículos elétricos e a possibilidade de expansão, porque hoje, às vezes a gente entra num prédio, tem 2 ou 3 carros, mas daqui a 3 anos pode ser que tenha 20. Então, hoje pode não ter
pontos para todos, mas poderá ser necessário mais adiante. Então, as novas edificações, as que estão sendo aprovadas agora, precisarão, né, prever a existência de pontos de recarga, locais preparados para isso, com ventilação, com sistemas de combate a incêndio, com todas as proteções para atender, né, essas condições. Então, a edificação nova, que vai prever isso, não é hoje uma preocupação nossa, é uma preocupação de quem está projetando e que vai construir, que vai ter que atender a legislação. Não tem como fugir disso, né? Mas a gente tem, né, um problema. As edificações existentes, né? Como fazer, né, nas edificações existentes, o que fazer com as edificações existentes e que os moradores, proprietários de apartamentos ou de salas, né, dessas edificações resolveram, né, aderir ao carro elétrico sem antes pensar nesse conjunto, ter essa noção global da situação da sua edificação e saber se é possível ou não colocar, né, esse equipamento lá, né, carregar esse equipamento lá. Hoje ainda são poucos, né, depois a Regina vai falar um pouquinho sobre isso, né, pontos de recarga espalhados, né, pelo país, né, pontos públicos, né, não internos dentro das edificações. Ela vai falar um pouquinho desse número. Lógico que a tendência é isso se expandir, mas a gente hoje, né, os síndicos hoje estão um pouco pressionados a dar soluções para esses casos, para o que fazer na edificação existente. A Adriana estava falando dos edifícios novos. 2 cidades brasileiras já têm isso em lei. A cidade do Rio de Janeiro, a nossa Câmara de Vereadores aprovou, já é lei no Rio de Janeiro, os edifícios têm que ser preparados para terem estações de recarga, e em São Paulo, são as 2 únicas cidades do país em que o edifício novo já nasce. O edifício novo está sendo projetado agora, está na prancheta ainda, está no AutoCAD, está no computador. Esse edifício já é preparado para a estação de recarga. E a tendência é que os outros, né, municípios também modifiquem suas legislações para prever, né, essa condição. O problema é o edifício que existe hoje. É um número que eu não tenho ainda confirmado, mas na cidade do Rio de Janeiro, o IBGE teria computado isso. Em 2022, nós teríamos 172 mil edifícios na cidade do Rio de Janeiro. 172 mil edifícios aqui na cidade. Todos diferentes. Não tem um edifício igual ao outro. Muitos não possuem garagem, então não temos problema com esses. O problema é um edifício que tem garagem. E tem edifício que tem garagem no pilotismo, térreo, né? Tem edifício que tem garagem no subsolo, tem edifício que tem garagem, uma garagem elevada, tem edifício que tem os 3 pavimentos com garagem, tem edifício que só tem subsolo com garagem. Eu guardo meu carro em Copacabana, num edifício que tem 4 subsolos. Tem edifício que só tem garagem elevada. Tem edifício que tem vaga definida, né, para cada morador. Tem edifício que é um espaço único com manobrista que joga todo mundo lá dentro. Então, as situações são diversas. E outra coisa, eu falei assim, não existem 2 edifícios iguais. Existem. Existem vários edifícios iguais sobre o mesmo projeto. Tem até um caso, eu até pensei que a síndica fosse estar aqui, mas não está. Existe um caso que nós pegamos, uma rua na Tijuca, Maestro Vila Lobos. É uma rua que possui 10 edifícios, 5 de cada lado, onde 4 deles, pelo menos, foram incorporados por uma carteira imobiliária do então Ministério do Exército. Então, o Ministério do Exército contratou um projeto de 4 edifícios, todos os projetos iguais, os 4 edifícios iguais, um do lado do outro, são 3 de um lado e um do outro lado da rua, iguaizinhos.
eu digo assim, edifícios podem ser iguais, mas as pessoas não são. Mas lá são, porque são militares, e são moradores da mesma formação. Vieram todos do Exército, oficiais do Exército. Mesma formação, mesmos, em princípio, mesmos costumes. As pessoas são diferentes. Pois bem, eu e a Adriana vistoriamos os edifícios dessa rua, todos. A síndica, ela era a síndica acho que de 7 desses edifícios, desses 10 edifícios. E os edifícios de projeto igual, 40 anos depois, tinham patologias diferentes, problemas diferentes. Nem a fachada deles era mais igual. As corrosões eram diferentes, um tinha corrosão, outro não tinha. Uma corrosão era acentuada, outra não era. A forma de uso de cada um deles era diferente. Que as pessoas são diferentes. Então, não existem dois edifícios iguais. Estou alertando isso porque as pessoas pensam em receita de bolo. O que você fez no seu edifício? Cada edifício é diferente. Cada caso é um caso, né? E para cada caso, né, você tem uma solução sobre medida. Eu falei sobre edifícios com garagem no pilotis, no subsolo, garagem elevada. Tem edifício que tem garagem no apartamento. Tá? Eu sei de ouvir falar do Flamengo, mas nós já fomos vítimas num edifício na Lagoa. Nós éramos assistentes técnicos de uma ação judicial de um condomínio na Lagoa. E antes de ir para a perícia, eu pedi ao síndico, que eu só conhecia por telefone, eu falei assim, a sua rua é complicada de colocar carro. Eu posso colocar o carro na sua garagem? Ah, pois não, eu vou avisar o porteiro. Chego lá, o porteiro me abre uma porta, um elevador de carros. Mandou entrar, eu entrei. O síndico mandou, entrei. E eu paro no apartamento do síndico. Aí o síndico gentilmente falou, deixa aqui meu manobrista, tira seu carro. Vamos descer para a perícia. Fizemos lá, participamos da perícia, e o elevador enguiçou. Eu fiquei 2 dias sem carro. Então tem edifício, tudo quanto é desenho aqui. Tá? Esse edifício, por acaso, não é por vingança não, mas esse edifício não admite tomada de recarga. Se eles nos contratarem para fazer estação de recarga lá, não tem condição. Como é que eu vou deixar cada apartamento ter recarga? Se pegar fogo. É igual celular na mesinha de cabeceira, né? Não tem nenhuma condição. Eu estou com uma colinha aqui porque eu não tenho tudo decorado. Eu vou falar de parâmetros técnicos. Tem parâmetros jurídicos também, mas vamos primeiro falar dos parâmetros técnicos. Eu falei que existe uma visão civil, que é do arquiteto, do engenheiro civil, que engloba a parte de prevenção e combate ao incêndio e pânico. Eu já adiantei, eu não vou botar uma estação de recarga debaixo de uma rede de gás. Aliás, em princípio, eu não vou colocar uma estação de recarga embaixo de uma rede de instalação qualquer. Porque se eu tenho tubos de PVC, a primeira coisa que vai dançar é o tubo de PVC lá em cima. Então, em princípio, o teto sobre a estação de recarga não pode ter instalação nenhuma. A não ser de incêndio, de combate a incêndio. Eu não devo ter estação de recarga junto às paredes de contorno da garagem. Em princípio externas, em princípio podem ter umidades. Em outras situações, eu tenho que ter a estação num lugar que não é para acontecer um acidente, mas e se acontecer? Eu tenho que ter uma situação que me permita o socorro do corpo de bombeiros e da ambulância. Eu tenho que ter essa situação.
eu não posso colocar num local que vai me impedir a circulação de carros cheios, tirando os automóveis de repente da garagem. Tem que ter situações estudadas. A parte civil atende também a questão do incêndio. Eu tenho a questão, embora esteja sendo divulgado, todo subsolo tem que ter chuveirinho, sprinkler, que é diferente, ele tem que ter alta pressão nesse caso. Eu já penso diferente, não é só o subsolo não. Qualquer estação de recarga, estou pensando até numa situação que a gente pegou agora em São Conrado, em que a gente vai colocar a recarga externa ao edifício, até na estação de recarga externa eu vou ter que ter chuveiro. Eu não vou deixar lá o carro pegando fogo. Eu tenho que ter um combate ao fogo. Então eu tenho que ter um chuveiro, eu tenho que ter uma água especial para aquele chuveiro, eu tenho que ter uma casa de bombas de pressão para aquele chuveiro. E interior de edifício eu vou ter que pensar na fumaça. A fumaça não pode atingir a caixa de escada, não pode atingir os elevadores. De repente eu tenho que criar divisórias, alvenarias para não deixar comporta porta-fogo, para não deixar a fumaça chegar ao elevador, chegar à escada. Então são situações que a visão civil vai detectar, vai escolher. E a visão civil também vai acompanhar o colega eletricista que diz assim: o aterramento desse edifício está errado, vamos ter que fazer um outro aterramento. Esse aterramento que o engenheiro eletricista pede tem que ser acompanhado por um civil ou por um arquiteto, porque esse aterramento terá que ser feito na base de um pilar. Um determinado ferro do pilar espera, interior, não local que possa ter umidades, e ter tem procedimentos técnicos para abrir esse pilar sem deteriorá-lo, sem criar problemas futuros de corrosão. Então essa é a parte civil. Mais alguma coisa? Sim, aí complementando, né, e ilustrando aqui o que o Antero falou, tem a parte das análises técnicas e adaptações físicas da edificação, né, para atender a essas situações, né, daquelas existentes, e além disso tem toda uma outra, né, questões a serem discutidas, não é só uma visão técnica, é a questão de quanto custa essa adaptação, né? Como é que vai ser custeado isso, de que forma isso vai ser colocado no condomínio, é para atender uma única pessoa, é para atender várias pessoas, como isso vai ser resolvido. A gente tem casos que um morador quer fazer a instalação e ele diz: eu pago toda a instalação. Ok, ele paga a instalação, mas essa instalação está onde? Na parte comum. Então, se ele está instalando algo para atender a ele na parte comum, eu tenho que consultar os demais, eu tenho que ter uma assembleia, né, para isso. A gente vai entrar mais, Marcelo vai detalhar mais essas questões, mas tem a questão do custo, da questão da energia. Vai ligar no relógio, né, desse condômino ou vai ser uma energia comum? Se for comum, como é que vai ser cobrada? Tem hoje, né, empresas que já fazem essa gestão, né, do custo, mas isso tudo tem que ser discutido previamente. Além disso, isso pode impactar, isso vai ter necessidade, né, de uma assembleia para resolver isso. Isso pode impactar no seguro do condomínio. Então tem que saber, né, com a seguradora quais as condições, né, que ela exige para que haja essa instalação. Ela pode requerer uma série de exigências para manter o seguro da edificação, para que num sinistro ela não venha, né, a seguradora não venha se recusar a pagar porque não foram atendidas algumas questões técnicas. Então eu preciso ver uma série de situações, né, além da parte física, do custo, do querer ou não querer, que precisam ser analisadas, que precisam ser discutidas para aí sim, né, ter uma decisão de assembleia se vai ou não e em que local, né, se é mais adequado dentro das opções técnicas que foram colocadas. E eventualmente, em alguns casos, em algumas legislações municipais, eu posso ter a necessidade de ter aprovação desse ponto. Algumas legislações estaduais do Corpo de Bombeiros de alguns estados
podem requerer também uma aprovação dessa instalação, você vai haver uma mudança nessa instalação, pode haver necessidade, né, de ter essa aprovação, ou hoje eles tratam da questão da certidão assistida, tá? Tem um profissional responsável por isso. Então, são questões, né, que estão surgindo aí a partir, né, dessa necessidade, e que a gente precisa que a sociedade, de modo geral, entenda isso, compreenda e possa discutir, possa ter essas visões para poder discutir e decidir, definir, né, como vai tratar disso no seu caso específico, né, que, como a gente falou, cada caso é um caso e tem as suas especificidades. Sobre essas aprovações, o Corpo de Bombeiros não vai aprovar, quer dizer, ele não abrirá processo para os edifícios existentes. Serão responsáveis pelas decisões de projeto e execução os engenheiros que assessorarem o síndico e o síndico. Lembrando que o síndico é um representante legal do condomínio, na realidade. É o condomínio que seria responsável, mas o condomínio é uma pessoa jurídica. Tem um representante legal, então o síndico é que se envolve nessa responsabilidade. Uma questão que eu deixei de falar, que eu considero a mais delicada, a questão das bicicletas. Eu e a Adriana somos assistentes técnicos do proprietário de um apartamento no Leblon, que acabou o apartamento, pegou fogo. Apartamento grande, Natal Futipaiva com Venâncio Flores. O apartamento é bom apartamento. Suíte, 2 quartos, dependências completas, grande. O apartamento pegou fogo totalmente. O dono da bicicleta, um engenheiro eletricista, que nem estava aí para isso. Bicicleta para ele era bicicleta. Então, ele se preocupou em eletricidade no trabalho dele, não estava nem preocupado com a bicicleta dele. A bicicleta é uma coisa de lazer. E ele carregava a bateria da bicicleta dele no quarto. Levava a bicicleta, a bateria tem uma alcinha, levava para lá, carregava, e um dia a bateria explodiu. Ele estava no banheiro, ele ouviu os estalos, ele correu para lá, viu a bateria explodindo, ele se soltando toda, ele instalando. Ele puxa da tomada e aí ela explode. E aí o apartamento pegou fogo muito rapidamente. Ele tinha a mãe dele com 80 anos lá na suíte, ele se preocupou em tirar a mãe, volta para tentar apagar o fogo, não deu, e o apartamento lambeu todo. Então, nós somos assistentes técnicos nesse caso. Daí veio a nossa ideia. Bicicleta não sobe para o apartamento, nem a bateria. É uma coisa complicada, porque o administrador não pode dizer sua bateria não sobe. Ele é dono da bateria, ele é dono do apartamento, sabe com a bateria. É uma questão de conscientização, é uma questão de diálogo, é uma questão de que bicicleta tem que ser resolvida no papo. A pessoa se convencer de que ela pode causar um mal para si própria e para os vizinhos que não tem nada com isso. Esse apartamento do Leblon, ele afetou o apartamento de cima e de baixo, afetou a fachada do edifício. O estrago não é só no apartamento, ele generaliza no entorno. Ainda mais a questão, quando eu falo em bicicletas, eu falo nas scooters. São essas motinhas, motoquinhas, tá bem? E a gente tem que pensar no triciclo. A nossa cidade está atingindo altas faixas de idade e nós temos pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com a mobilidade já com alguma restrição, pessoas que usam aqueles triciclos elétricos. Aí, tudo bem, eu conscientizo o dono da bicicleta que
até o condomínio paga o carregamento da energia da bicicleta dele, que é uma coisa barata, o condomínio paga para ele não subir com a bateria. Ok. E ele se convence. Tá? Então, embora eu tenha o direito de subir com a bateria, eu não vou subir com a bateria. Eu tenho direito, mas não vou exercer. Eu vou aceitar isso. Mas eu tenho a pessoa que tem problema de mobilidade. Em alguns edifícios, essas pessoas entram com o carrinho, passam pela portaria, tem rampa, passam pela portaria e entram no elevador porque o elevador comporta esse triciclo. A pessoa leva para o apartamento. Aí eu penso assim, bom, a pessoa não tem aquele triciclo para lazer. Ela tem aquele triciclo porque tem uma tremenda necessidade daquilo, porque sem aquilo a pessoa não vai a lugar nenhum. Então, ela terá cuidado, a gente imagina, terá cuidado do carregamento da sua bateria. Inclusive porque ela sabe das suas restrições de mobilidade, sabe que não pode sair correndo, etc. Ela vai ter cuidados. Uma outra coisa que eu pensei também, essa pessoa pode ter 2 baterias. E uma bateria sempre ser carregada lá embaixo, no condomínio. Isso é uma questão de acordo. Tudo isso tem que ser papo, diálogo. Tem que ser dialogado. É a questão que eu acho mais delicada nessa questão. Carro elétrico é tranquilo. Carro elétrico não pega fogo, não explode. Apagou de novo. Agora foi bateria. Essa não explode. Pelo menos eu nunca vi explodir. Mas vocês podem estar tranquilos que uma instalação bem feita de recarga não tem problema. Deixa eu só antes de qualquer coisa, o que a gente está dando uma introdução, né? Tem uma parte da elétrica, tem a parte jurídica, e talvez algumas coisas que a gente colocou aqui sejam esclarecidas nos demais. Então, a gente já vai abrir no final um local para perguntas, porque se a gente for parar agora para responder algumas questões, acaba entrando no tempo dos demais e talvez essas respostas venham na sequência, na fala, a gente esqueceu de comentar isso no início, venham na sequência com esses esclarecimentos. Essa nossa parte foi um panorama geral, né, e agradecendo mais uma vez a presença de vocês e o espaço que a Roberta e a RT abriram aqui para a gente trazer essas informações, né, que são tão importantes nesse momento. Obrigado.